O tema dos tratados internacionais já havia, na redação original da Constituição de 88, com os parágrafos 1º e 2º da redação do texto aprovado em 5 de outubro de 88, os tratados internacionais já haviam adquirido importância capital no sistema jurídico brasileiro. E os tratados foram, sua força normativa, a sua importância, a sua essencialidade para afirmação e para garantia de direitos foram extremamente potencializadas com a aprovação da Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004. Isto porque, com a Emenda Constitucional número 45, a Constituição da República passou a prever que os tratados internacionais, cujo processo de recepção, de inserção no sistema jurídico brasileiro, na medida em que a forma pela qual eles ingressam no sistema jurídico brasileiro se dê com aprovação, com quórum qualificado de 3/4 do Congresso Nacional e votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, se um tratado internacional deliberado pela Organização dos Estados Americanos, pela ONU, ou por uma das agências especializadas da ONU, a OMS, a Unicef, a Unesco, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, esse tratado Tratado de Direitos Humanos, não qualquer tratado internacional, esse tratado ingressa no sistema jurídico brasileiro com status de emenda à Constituição. Emenda à Constituição. Isso significa que quando a Organização das Nações Unidas, ou a Organização dos Estados Americanos, ou a Organização Internacional do Trabalho, ou o Fundo Internacional para a Proteção da Infância, ou seja, para a proteção da infância, ou o Fundo Internacional de Promoção da Cultura e da Ciência, enfim, o PNUD, que é o Programa Internacional de Desenvolvimento, a ONU, a OEA ou quaisquer de suas agências aprovarem um tratado internacional e esse tratado for ratificado pelo Estado brasileiro, com um quórum qualificado de 3/4 dos votos do Congresso Nacional e votação em 2 turnos na Câmara e no Senado, esse tratado adquire, presidenta, força normativa de emenda à Constituição. É como se o Congresso Nacional tivesse reunido e aprovado uma emenda à Constituição. Então veja a importância, a relevância dos tratados internacionais de direitos humanos com a aprovação da Emenda Constitucional 45. O Brasil, historicamente, e até isto tem um paradoxo, porque o Brasil ratificava os tratados internacionais, mas não tomava nenhuma medida para assegurar a sua implementação, a sua efetivação no cotidiano, o Brasil, historicamente, é signatário de centenas de tratados internacionais de direitos humanos. Vale sempre lembrar que essa questão dos tratados tem uma importância tão capital, volto a repetir, da Constituição de 88 para cá, que o texto original da Constituição de 88 previa 2 modalidades de prisão civil. Não é? Prisão civil. Nosso sistema tem prisão penal, prisão administrativa, que ainda está em vigor, que é aquela prisão admissível quando o estrangeiro está aguardando decisão sobre expulsão, deportação, etc., ou a prisão disciplinar, que é a prisão nas hipóteses de infração disciplinar, e a prisão civil.
A prisão civil, no texto original de 88, ela era admissível na hipótese do inadimplemento de dívida alimentar e do depositário infiel. Como o Brasil é signatário do Pacto Internacional, ou da Convenção de Direitos Humanos, denominada Pacto de San José da Costa Rica, houve uma discussão ainda antes da aprovação da emenda constitucional, por meio da qual se entendeu que o Brasil não poderia mais admitir a prisão civil por dívida, porque o Pacto de San José da Costa Rica proíbe a prisão civil por dívida. E aí, com a aprovação da emenda 45, o Brasil, então, discutiu, o Supremo Tribunal Federal, discutiu qual seria a força, o status hierárquico normativo dos tratados internacionais aprovados antes da emenda 45. E, com isso, o Supremo criou uma figura, um nível hierárquico normativo, que não está no artigo 59 da Constituição Federal, que não existia antes da aprovação da emenda 45, que é a figura de uma norma que tem status infraconstitucional, mas supralegal. Isso significa que os tratados internacionais ratificados depois da emenda 45 são emenda constitucional. Aqueles aprovados antes da emenda 45 têm estatuto infra, ou seja, estão abaixo da norma constitucional, mas supralegal, acima das normas da matéria federal, da legislação ordinária, das leis complementares e leis ordinárias, que são aquelas previstas na Constituição Federal. Portanto, isso também não é de pouca importância. Se houver um conflito entre norma prevista em tratado internacional e uma lei federal, prevalece o tratado internacional. No que diz respeito especialmente à questão racial, o Brasil também é signatário desde os anos 60 de tratados internacionais importantes. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação no Ensino, a Convenção 111 da OIT sobre discriminação racial nas relações de trabalho. Qual é a singularidade, eu diria, e aí entrando propriamente no tema da nossa conversa aqui, qual é a singularidade desta Convenção da OEA? O que esta Convenção da OEA inova no sistema jurídico brasileiro? Qual é a diferença que ela demarca em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, lato sensu, dos quais o Brasil já é signatário, muitos desde o período da ditadura militar, e em específica e nomeadamente os tratados internacionais que versam sobre a temática da igualdade racial. E do meu modesto ponto de vista, esta convenção, uma vez ratificada pelo Estado brasileiro, os senhores sabem que o processo de ratificação ele se dá pela conjugação de dois atos. Congresso, qualquer tratado internacional, Congresso Nacional aprova o tratado por meio de um decreto legislativo e o presidente da República, o chefe do Executivo Federal, ratifica o tratado. Né? Então, o ingresso do tratado no sistema jurídico se dá pela conjunção, pela conjugação de vontade do Congresso Nacional e do chefe do Executivo Federal. O Congresso aprova um decreto legislativo, por isso que eu já vi, inclusive, em concurso público, alguém ali diz um tratado aprovado pelo Congresso Nacional por meio do decreto legislativo tal, está em pleno vigor? No Brasil, não está. Além da aprovação pelo Congresso Nacional, ele precisa ser promulgado pelo chefe do Poder Executivo, e daí essa figura da ratificação é a partir daí que ele passa a surtir
efeitos. Então, eu separei aqui, quer dizer, trouxe num arquivo a convenção, para que nós, examinando alguns dos seus preceitos, possamos destacar, então, o que esta convenção inova em relação aos tratados internacionais. E eu tenho um aspecto que ela não inova muito, que é a definição de discriminação. Os tratados internacionais, essa definição, a definição jurídica de discriminação racial, do ponto de vista civil, não do ponto de vista criminal, a definição jurídica de discriminação racial do ponto de vista civil, a responsabilidade civil por discriminação e não da responsabilidade criminal por discriminação, sempre foi assegurada pelos tratados internacionais, e nesse sentido a definição que ela traz não se difere muito dos tratados dos quais o Brasil já é signatário. Diz lá, discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito, isto aqui é importante, cujo propósito ou efeito. Porque, conselheiro Luiz Carlos Ribeiro, o Congresso Nacional aprovou lá o Estatuto da Igualdade Racial. Em setembro de 2009, tem impressão, Estatuto da Igualdade Racial, setembro de 2009. O Estatuto da Igualdade Racial, ao descrever, do ponto de vista da responsabilidade civil, o que seja discriminação racial, ele suprime este termo. O Estatuto diz: esta mesma redação cujo objetivo seja anular. Mas isto não é algo que favoreça a defesa dos direitos dos discriminados. Porque se eu opero com a redação dos tratados internacionais, cujo propósito é o elemento intencional, é o elemento subjetivo, o dolo. Então, a vítima tem que provar que o agente agiu com intenção. Agora, o objetivo ou efeito, ou seja, os tratados internacionais introduziram no sistema jurídico brasileiro a responsabilidade civil objetiva por discriminação racial. Eu não preciso demonstrar a intenção de discriminar. Basta que eu demonstre o dano causado pela conduta. Eu demonstro o dano, o nexo de causalidade e o prejuízo. Eu não tenho obrigação de demonstrar em juízo a intenção. E a intenção é algo importantíssimo, especialmente num país em que as pessoas têm muita dificuldade para admitir as suas práticas preconceituosas e discriminatórias. Então, esta questão da responsabilidade civil objetiva por discriminação racial é um instrumento processual, um instrumento de defesa de direitos da maior relevância. Depois, o tratado introduz, muito embora essa questão da responsabilidade civil objetiva já estivesse disciplinada em tratados dos quais o Brasil é signatário desde os anos 60, mas uma inovação, e aqui é uma inovação desse tratado internacional, é a definição de discriminação indireta. Discriminação indireta. Porque é diferente se eu digo que uma conduta discriminatória teve uma motivação especificamente racial, ou uma motivação especificamente de gênero, de natureza específica de gênero. Eu posso não ter uma prática que tenha explicitamente a motivação racial, mas uma prática que tem como resultado uma discriminação racial. E eu vou dizer, o Brasil, na primeira Constituição Republicana de 1891, proibiu os analfabetos de votarem. Mas quem era analfabeto no Brasil em 1891? Então,
Eu não tenho uma motivação explicitamente racial, mas o resultado daquele vetor era certamente excluir os negros do exercício político, da vida política. Vejam que os analfabetos vão votar com a emenda constitucional em 1986, que admitiu o voto do analfabeto. Então, essa, grosso modo, é a definição de discriminação indireta. A discriminação múltipla ou agravada, que é aquela que é causada por mais de um critério. A condição da mulher negra é sempre lembrada aqui como exemplo de discriminação múltipla ou agravada, porque sobre ela vai incidir o peso da condição racial e sobre ela vai incidir também o peso da condição de gênero. Se ela for pobre, portadora de deficiência, enfim, lésbica, não é? Quer dizer, milimúltipla, quer dizer, uma discriminação, aquele é um indivíduo que vai atrair sobre ele diferentes formas de preconceito e discriminação. Então, essa é a definição jurídica de discriminação múltipla. Há uma questão importante que é atribuir ao Estado a principal responsabilidade pelo enfrentamento da discriminação racial. E eu vou destacar esse aspecto, porque houve aí uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nem é uma alteração tão importante assim, mas é uma alteração que previu, isso na verdade já era um preceito do texto original da Constituição de 88, mas é uma alteração que previu que o ensino da história deve contemplar a história da África, a história da cultura negra no Brasil. E alguém denominou este conteúdo que está na Constituição, esse conteúdo desde o texto de 88, de educação para as relações étnico-raciais. Alguns aqui já devem ter ouvido essa expressão. Educação para as relações étnico-raciais. O que significa essa expressão educação para as relações étnico-raciais? Os senhores sabem que os americanos fazem uma distinção entre discriminação, entre outras, distinguindo discriminação vertical de discriminação horizontal. Qual é a distinção entre discriminação vertical e discriminação horizontal? A discriminação vertical é aquela promovida basicamente pelo Estado. E a discriminação horizontal é aquela que é praticada no cotidiano pelas corporações, as organizações e os indivíduos. Quando eu quando eu manejo essa expressão, educação das relações étnico-raciais, o subtexto dessa expressão é que o problema básico está entre negros e brancos. E o problema básico não está entre negros e brancos. O problema básico está entre o Estado e os negros. Entre o Estado, os negros e os brancos. E mais do que isso, quando eu reduzo a gênese do problema racial a relações intersubjetivas, eu desonero o Estado da sua responsabilidade nesse tema. O Estado fica lá, tá bem, esses pretos, esses brancos aí, e uns índios, juntam aí numa sala e façam um acordo. Como se o Estado tivesse uma responsabilidade secundária, mas a responsabilidade principal desse problema, aqui ou em qualquer parte do planeta, é do Estado. É do Estado. Isso não é um problema de preto com branco. Isso é um problema do Estado brasileiro. E, portanto, a cota de responsabilidade... Isto não significa que os indivíduos... Vejam. Isto não significa que os indivíduos não tenham sua cota de responsabilidade. Os indivíduos têm sua cota de responsabilidade.
Nós, no cotidiano, ao tomarmos uma decisão qualquer, ao tratar uma pessoa na rua, ao nos dirigir a um estranho, ao reagir à presença de um estranho, em sala de aula, no trato com o aluno, com as crianças da nossa família, os filhos, sobrinhos, no nosso emprego, na OAB, ao tratar um funcionário, um ascensorista, nós ali também temos uma cota de responsabilidade na superação da questão racial. O que não é admissível é atribuir a esta seara a responsabilidade principal. A responsabilidade principal é do Estado, e esta convenção, e para mim isto não é de pouca importância, ao definir as obrigações, ela caracteriza de maneira explícita o dever estatal de enfrentamento do problema. E essa questão, e ainda para talvez ilustrar a minha crítica, essa questão das relações étnico-raciais, pode ser que tenha sido uma imitação apressada, improvisada e tosca das relações de gênero. Porque é possível que, de fato, no campo das relações de gênero, a questão do comportamento individual possa ter um papel mais preponderante do que do ponto de vista da problemática racial. É admissível. Eu tenho a presidenta da República, que é mulher, tenho o judiciário, as carreiras jurídicas cada vez mais femininizadas, mas tem o problema do machismo. Isto não é verdadeiro em relação à questão racial. Não é? Eu diria que ainda está muito longe do horizonte do Brasil um preto vir a ser presidente da República. Não sei se o Joaquim teria sido, se não tivesse saído do Supremo, daquele jeito meio, enfim, meio silencioso e tal, enfim, abrupto, não é? Enfim, cadê o Joaquim? O Joaquim saiu, quer dizer, o Joaquim foi embora e tal, assim, de uma hora para outra e tal. Pode ser que o nosso ministro tivesse sido um excelente candidato a presidente da República. Então, pode ser que na questão de gênero, as relações subjetivas têm um papel muito preponderante. Na questão racial, a responsabilidade principal, volto a dizer, é do Estado, não se reduz a um problema individual, subjetivo. Mas, enfim, aí vem os Estados comprometem-se, e aqui há uma outra questão importante, a prevenir a discriminação. Prevenir. E nós estamos, eu e o professor Caio D. Ferreira Silva, estamos em fase adiantada de preparação de um livro sobre direito educacional e temática racial, e nós fomos no ECA explorar o significado, a diretriz política da intervenção preventiva. Esta questão da intervenção preventiva, que a gente lê na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma importância capital que a gente não presta atenção. E eu vou citar um paralelo. Nesse texto sobre direito educacional, nós descobrimos uma coisa importantíssima, uma obviedade, uma grande obviedade da maior importância. Qual é a obviedade? Mesmo na área de educação, os educadores dizem, a educação tem que combater o racismo, a educação tem que superar o racismo, a educação tem que enfrentar o racismo e tal. Como tem aquela coleção História Geral da África, que são 8 volumes, com 3.000 páginas cada um, quer dizer, então, os senhores imaginam que é uma coleção que tem 24.000 páginas, e aquilo tem capa grossa e tudo, cada volume deve pesar mais ou menos 1,4 kg a 1,6 kg. Nós ficamos imaginando que o professor pega, especialmente na educação infantil, pega um volume daquele da História Geral da África, fica atrás da porta esperando a discriminação, e quando a discriminação finalmente aparece, o professor dá com o volume da História da África na cabeça da discriminação. Então, como é que alguém pode ter essa infeliz ideia de reduzir
o papel transformador da educação a uma dimensão sancionatória, repressiva. Então a educação serve para isso. A educação serve para combater o racismo. A educação serve para enfrentar. A educação serve para mudança de sistema de valores. É para isso que serve a educação. Não é para a professora pegar lá, quem sabe que seja uma discriminação mais grave, no lugar de usar um volume da história, ela usa 2, que aquilo são quase 5 quilos, e ela dá com aquilo na cabeça da discriminação e tal, e está resolvido o problema da discriminação. Então, nós temos essa vocação, digamos assim, repressiva, de achar que você resolve o problema da discriminação, um problema grave como é a da discriminação, com a repressão. Isto não significa dizer que nós abrimos mão da repressão. Não, eu sou da geração que foi na Assembleia Nacional Constituinte reivindicar a criminalização do racismo. E até, não sei se hoje, com a experiência que nós temos de manejar, eu e outros advogados que vejo daqui, com a experiência que nós temos de manejar a lei penal contra o racismo, não sei se nós hoje, por exemplo, reivindicaríamos que o racismo fosse inafiançável. Porque qual é o paradoxo? Previsto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Se o racismo fosse crime imprescritível e afiançável, senhores, senhoras, o acusado deixaria R$ 250 na delegacia para responder o processo em liberdade. Como o racismo é crime inafiançável, mas a lei não proíbe, nem poderia, o acusado de responder o processo em liberdade, ele vai para casa sem deixar nem R$ 250 na delegacia. Você veja que, às vezes você quer alguma coisa, não, isso aqui agora é para acabar com o problema. E aquilo é uma armadilha. É uma armadilha. Então, veja, não é abdicar do aspecto repressivo, mas o aspecto repressivo é uma dimensão daquilo que o Estado pode fazer. Talvez a principal diretriz de política pública seja a intervenção preventiva. O que o Estado, o que as corporações, o que a educação, o que é que a publicidade, o que é que a telenovela, o que as brincadeiras e os brinquedos, enfim, podem fazer preventivamente para evitar que a discriminação ocorra. Ou seja, isto significa que o Estado tem uma obrigação positiva, a obrigação de fazer algo, a obrigação de evitar que a discriminação aconteça, e não uma obrigação negativa, de ficar lá atrás da porta esperando com o livro. Presidente Camindora, talvez 3 volumes da História Geral da Vejam, que até o final nós vamos achar uma professora que aguente segurar os 8 volumes e dar com aquilo na cabeça de alguém. Quer dizer, como a palestra ainda tem umas 2 horas para acabar, nós vamos chegar lá nos 8 volumes em breve. Então, esse aspecto sancionatório não é que ele não seja importante, mas ele não é tudo o que o Estado pode fazer em termos de instrumento de política pública, em termos de instrumento da superação, não só do racismo, como também de outras formas de discriminação. Esta questão, portanto, é de grande importância. Por quê? Porque a Convenção privilegia a intervenção preventiva e secundariza a repressão. A Maria Helena Singer escreveu um texto há alguns anos chamado A Volúpia Penal dos Movimentos Sociais. O que é essa volúpia penal? As mulheres entendem que o machista tem que ir para a cadeia. Os pretos entendem que os racistas têm que ir para a cadeia. Os gays, LGBTs, enfim, entendem que os homofóbicos têm que ir para a cadeia. O movimento ambientalista entende que quem preda o meio ambiente tem que ir para a cadeia. Enfim, a pergunta é quem vai fechar a porta? Quem vai fechar a porta? Quem vai fechar a porta? Porque vai precisar alguém. Vamos arrumar uma vítima que não vai ser, de alguma maneira,
não vai cair nas garras do direito penal e vai ficar para fora para fechar a porta da cela e apagar a luz. Porque se não tiver um para fechar a porta da cela, vai ficar difícil manter a população brasileira na sua plenitude encarcerada. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: pensar o enfrentamento de um problema complexo como é o da discriminação, qualquer que ela seja, e especialmente a racial, que eu não equiparo com as demais, é preciso pensar além da repressão. E aí há uma outra vantagem, eu diria, uma outra inovação, que é estipular a obrigação das ações afirmativas. As ações afirmativas. Agora mesmo, não sei se os senhores sabem, o município de São Paulo aprovou uma lei instituindo ações afirmativas. Houve um concurso para procurador do município. A lei foi aprovada, foi regulamentada, veio um concurso para procurador do município, cujo salário inicial, acho que é alguma coisa em torno de 14 ou 15 mil reais. O que a prefeitura descobriu? Entre todos os procuradores do município, haviam 6 pretos, que eu acho que é alguma coisa em torno de 400. Neste único concurso, com política de ação afirmativa, está entrando 13. Apesar que tem lá quem discuta, aquele ali, não sei o que, a pele e tal, mas enfim, entrando 13. Tem lá, digamos, 10 que são indiscutivelmente pretos, e 3 que estão vindo aí naquela rubrica dos afrodescendentes e tal. Sou afrodescendente. Traz lá a fotografia do avô, da mãe e tal. Agora, esse é o lado bom das ações afirmativas. Se tem uma dimensão boa da ação afirmativa, é que eu sou da época que ninguém queria ser preto no Brasil. Agora tem tanta gente querendo ser preto. Ah, pô, eu sou neguinho, pá. Desde que eu... Pô, sou neguinho, pá. Olha bem pra mim. Presta atenção em mim, pô. Meu nariz é levemente... emborrachado, achatado e tal, sou afrodescendente. No fundo do olho tem ali uma, né? Vê o meu cabelo aqui levemente e tal, enroladinho e tal. Eu estou ironizando para dizer o seguinte: o Brasil está mudando. Isso é uma coisa boa. O argumento dos que isso não é têm o fenótipo negro para se justificarem como afrodescendentes. Isso é uma coisa boa. E eu, inclusive, assumi uma posição isolada no grupo, até desobedecendo aqui a minha presidente Carmen Dora, que também faz parte do grupo que a prefeitura chamou para pensar o tema. Por quê? Eu levei para a prefeitura uma proposta simples, que aliás vai ser adotada. Há pelo menos 7 documentos públicos no Brasil nos quais os brasileiros são classificados racialmente. Sim, certo? 7 documentos. Quem é de São Paulo, de alguns outros estados, tem RG, lançou lá a informação sobre cor. Os homens, quando vão se alistar nas Forças Armadas, as Forças Armadas têm a figura do classificador. Você imagina, chega lá tem a figura do classificador. Então o sujeito olha, tem 5 categorias de cor: pardo claro, pardo escuro, moreno jambo, moreno tal. No caso aqui, olhando para o meu conselheiro Luiz Carlos e para a minha presidenta Carmen Dora, a Carmen Dora é indiscutivelmente preta. Já o Luiz Carlos está naquele pardo ali, aquele tal, não sei o que, escurinho, não sei o que e tal, bombom e tal, enfim, 5,5, café com leite e tal, e vai por aí afora. São 7 documentos. Esses documentos foram preenchidos pelo próprio Estado brasileiro. Não foi documento que um preto do movimento negro foi lá e preencheu. Como a questão da classificação racial em qualquer... Muito embora a ONU recomende que, do ponto de vista ético e do ponto de vista metodológico, a autodeclaração seja mais recomendável, mas certamente a autodeclaração abre um espaço enorme para fraude. Para fraude. E aí o que faz com a fraude? Que é o meu medo também. Leva a questão para o judiciário. O que o judiciário faria? Senhores, vocês imaginam? O juiz chama um perito. Chama um perito. O perito vem com uma régua.
de 30 centímetros, para medir alguma parte do corpo masculino e do corpo feminino. Aí ele mede. Aí, a régua não deu para medir. Ah, esse aqui é negão. A régua não deu para medir. É maior do que 30 centímetros. É negão. É legítimo. Você não deve me entregar essa questão para a perícia. Até porque a discussão não é genotípica. A discussão não é de sangue. É preto quem é tratado socialmente como preto. É isso. Todos nós sabemos disso. Até porque tem aí os casos clássicos. Nós estamos vendo aí no futebol. Até o nosso... Não, o Aranha ainda teve uma postura mais o jogador do Santos lá, o Neymar. O Neymar, numa das primeiras entrevistas que eu vi dele, a jornalista perguntou para ele: o senhor já sofreu discriminação racial? Ele, nem preto eu sou. Ele falou para a Folha. Quando chegou na Europa, o pessoal, toma uma banana para você, filho. Viu? Leva essa banana para casa. E tal. Filho, porque no fundo alguém um dia, mesmo que numa situação de conflito, vai te lembrar, você é preto, filho. Viu? Você é preto. Pode aí e tal, tá com o cabelinho, não sei o quê, dá aquela e tal, mas é preto. Na Europa ninguém teve dúvida. Leva essa banana. Leva a banana. Então, num país como esse, especialmente, não há como definir um critério. Se não tem nenhum critério, vamos pegar os documentos públicos. Porque no documento, ainda que seja o pai dele, que nasceu antes de 75, que a informação sobre cor era obrigatória no registro de nascimento, todos que aqui nessa sala estão, que eu não vejo mais de um ou dois homens, porque não vejo nenhuma mulher aqui que tenha nascido antes de 75. Mas os homens que nasceram antes de 75 têm informação sobre cor no registro de nascimento. Então, se a própria pessoa não tiver, traz o registro de nascimento do seu pai, da sua mãe, vai estar lá. E aí, qual é a fórmula? Se tiver qualquer cor diferente de branco, amarelo ou indígena, querido, o senhor é preto, como dizem em Minas Gerais. Passou das 5h30, é preto. É preto. Mas vai ter direito às ações afirmativas. Então, veja, as ações afirmativas e mais, veja que interessante. Todos os detratores, eu já vou, presidente, está controlando meu tempo, né? O presidente sabe que os advogados têm um defeito grave de fabricação, eles começam a falar. E eles se entusiasmam com o próprio desempenho, tá vendo? Quer dizer, eles começam a entusiasmar. E eles vão falando, pô, eu estou abafando, e está importunando as pessoas, mas ele acha que está abafando. É um problema. A diferença entre meu conselheiro Luiz Carlos. É a diferença entre temperatura e sensação térmica, né? Essa invenção da meteorologia eu achei bárbara. Uma coisa é a temperatura, filho, outra coisa é a sensação térmica. E o advogado tem, então, a sensação térmica de que ele está abafando e muitas vezes já está importunando as pessoas. Então, não queremos importunar mais do que já importunamos. Mas vejam, é uma fórmula, as ações afirmativas, da sociedade brasileira se repensar. No caso dos estudantes que estão no ensino superior, por exemplo, todos os opositores diziam que a entrada de preto ia fazer cair o nível da universidade, ia criar finalmente racismo no Brasil. Quer dizer, vejam o grau de a marcha da insensatez adquire proporções tamanhas que eu vi gente dizendo que o Brasil era o paraíso racial até as ações afirmativas. Com as ações afirmativas que ia ter racismo. Agora as pessoas vão começar a se atacar nas universidades. Não teve nada disso. Então, são uma política de sucesso. São milhões de jovens que hoje têm uma outra perspectiva.
e que estão tendo a oportunidade em sala de aula, e não na antessala de aula, de provar a sua competência, porque o movimento negro nunca disse que queria nota melhores para as pessoas em sala de aula. Sala de aula não, querido. Sala de aula o senhor vai dar conta do seu recado, o senhor vai embora. Agora, mérito se mede em sala de aula, e não antes da sala de aula. Enfim, então as ações afirmativas são um instrumento importantíssimo que também a convenção prestigia. 2 últimos aspectos aqui para não importuná-los mais do que eu já importunei. Os Estados partes comprometem-se a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação, que é algo que nós temos falado já há algum tempo. O crime de racismo é um equívoco entender que o crime de racismo é um crime puro, que só se manifesta quando o sujeito sofre uma violação no acesso aos direitos sociais, no exercício dos direitos individuais, na liberdade de crença, etc. Quando maus policiais mataram aquele dentista negro, Flávio Santana, que eu tive a honra de ser advogado da família, e, aliás, há alguns anos foi fixada a indenização no valor de R$1.600.000 para a família, que não paga a vida daquele jovem. Mas quando aqueles maus policiais mataram o dentista, aquele crime teve uma nítida motivação racial. Então é preciso que o critério do racismo funcione como agravante genérica de todo e qualquer crime. E quantos outros não são os crimes em que a motivação é racial? Não é? Então, não é só acesso ao trabalho, educação, não sei o que e tal. E, por último, o direito de petição. Eu sempre digo com muita satisfação que acho que não sei quantos outros advogados brasileiros tiveram o privilégio de litigar na Corte Interamericana. Eu tive esse privilégio, inclusive sustentar oralmente na Corte Interamericana e, aliás, nesse caso dei sorte e logrei sair vitorioso. Mas a Corte Interamericana é uma corte regional da maior importância. E mais, é uma corte com atribuição jurisdicional. A Corte Interamericana não é uma corte com poderes de deliberação, um conteúdo ou força moral. Não. As sentenças da corte são sentenças que vinculam o Estado. No caso, o Estado, quando condenado, como foi condenado num dos casos de racismo, que é o famoso caso Simone Diniz, não é isso, presidente Camedora? No caso Simone Diniz, a corte fixou uma indenização no valor de R$800.000 para uma mulher negra, não é isso? Uma mulher negra que havia sido discriminada pela patroa, levou o caso ao judiciário, o delegado fez o inquérito e o promotor entendeu que ali não havia crime, o juiz arquivou. Exauriu-se, portanto, o sistema judiciário interno, o caso foi submetido à corte. A corte fixou uma indenização. Então, um aspecto importante é o direito de petição. E mais, hein? Petição por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Que é uma das vantagens da corte. Quando eu considero a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, um dos aspectos mais democratizantes de funcionamento da Corte Interamericana é a possibilidade de petição subscrita por indivíduos. Isso significa que esgotadas as possibilidades do sistema recursal brasileiro, num caso de racismo, no qual o senhor, mesmo
o indivíduo detendo o direito, esse direito não tenha sido reconhecido pelo sistema judiciário nacional, o senhor ainda tem a possibilidade de, com uma petição, fazer com que a matéria seja apreciada pela Corte Interamericana. É verdade que, no caso da Corte, a propositura da ação, propriamente dita, é da Comissão Interamericana. A comissão funciona como uma espécie de Ministério Público, mas o senhor tem a possibilidade de se manifestar, de provocar a apreciação da Comissão Interamericana, que, por sua vez, se considerar que há um mínimo de elementos fáticos a sustentar uma denúncia, pode provocar a Corte Interamericana e, portanto, fazer com que possa haver um pronunciamento que, no plano regional, finalmente declare um direito que, eventualmente, não tenha sido reconhecido no sistema jurídico nacional. Isso é da maior importância também. Eu até agora não entendi por que a questão, lá o julgamento da ação penal 470 ainda não chegou à Corte Interamericana. Porque, obviamente, na questão do mensalão, ali, a chamada ação penal do mensalão, a Corte não poderia desconstituir, reformar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas se a Corte deliberasse, entendendo que no julgamento do mensalão possa ter havido a violação de um direito, aquilo serviria como uma sentença absolutória moral dos condenados no mensalão. Então, essa questão da Corte Interamericana, eu diria que é algo que merece a atenção dos operadores do direito. Porque o fato de não ter um direito reconhecido, o que significa essa chamada jurisdição internacional? Ou, no caso, jurisdição regional. Significa que o fato de o senhor ou a senhora estar patrocinando uma causa em que o senhor ou a senhora conseguiram demonstrar que a causa tem procedência em termos de estar ancorada, protegida, tutelada por um direito previsto em tratado regional, o fato de haver uma negativa na jurisdição interna não significa que ainda não possa haver um acolhimento da matéria. E aí, daí que é importante conhecer o sistema de peticionamento da Corte Interamericana. Eu concluo por aqui